Fala, a igreja repete aquilo que eu li, amém? Respondeu-lhe Simão. Pode ser mais forte, vamos lá? O frio vai passar, irmão, tá bom? Em nome de Jesus. Quando terminar o culto, eu tenho que ter cuidado quando sair, porque para não dar choque térmico, amém? Glória a Deus. Versículo 5: respondeu-lhe Simão. Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande. Não. Só quem quer coisas grandes. Você que quer coisa pequena, pode falar baixinho. Agora quem quer coisa grande, fala grande, tá bom? Grande quantidades de peixes, e rompiam-se as redes. Pega a mão do irmão e diga assim: você já sabe, mas o que Deus tem para você é coisa grande. Amém. Queridos, esse texto que nós lemos é um texto que fala a respeito de uma peça maravilhosa. A epígrafe, que é esse nome preto que tem em cima o nome com uma letra maior, em cima do texto, fala sobre a peça maravilhosa, chama-se epígrafe. E esta epígrafe, ela poderia ser traduzida de uma outra forma. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada fala que os discípulos, eles eram homens que trabalhavam na área da pescaria. Aquela época era uma época de que as pessoas sobreviviam da pescaria. A pescaria era uma das alimentações, um dos comércios que dava mais dinheiro naquela época. Deixar bem claro para a igreja que os discípulos, eles tinham uma profissão de pescador. Eles pescavam peixes, eles sobreviviam da pescaria. Eles tinham uma sociedade, ou seja, tudo quanto eles conseguiram arrecadar naquela noite era repartido entre eles que estavam na embarcação. Só que o que me chama a atenção é que a Bíblia Sagrada diz que aquela noite a maré não estava para peixe. Eu tinha ali na Bahia, porque eu sou natural de Salvador, sou soteropolitano do pé de fogo, batizado pelo Espírito Santo e vou morar na eternidade com Jesus. E eu tinha uma forma muito simples e muito rápida de pescar. Quando a gente saía para pescar, a gente preparava o barco, preparava uma bomba do tamanho desse microfone que está na minha mão, pequena bomba não, e amarrava uma pedra sobre aquela bomba e enrolava ela com um cordão e deixava a bomba do pavio lá de fora. A gente ia para o alto mar, tocava fogo naquela bomba e saltava, subia os peixes e nós preparávamos para mergulhar. Eu tinha o costume de mergulhar pelo menos 3 metros de profundidade a 4 metros de profundidade. Mergulhava muito fundo. Para quê? Porque eu tinha peixe que conseguia boiar devido ao estrondo da bomba. Tinha outros peixes que não conseguia boiar e ficava debaixo d'água e ele demorava para boiar. Então, queridos, ali eu mergulhava, pegava os peixes, colocava dentro da roupa, colocava peixe na boca, colocava peixe debaixo dos braços, aonde dava para colocar peixe eu colocava, subia para o barco, tirava os peixes e assim eu fazia até a gente conseguir pegar uma boa quantidade de peixes. Só que naquela época a pescaria era diferente. As pessoas costumavam pescar com anzol e elas costumavam pescar também com redes. Observe aqui, por favor. Eles tinham ali alguns equipamentos de pescaria. O primeiro equipamento que eles tinham era equipamento do barco. O segundo equipamento que eles tinham era a rede. E também eles sabiam pescar. Eles eram profissionais na pescaria. Eles sabiam muito bem a hora que o peixe saía para se alimentar.
discípulos que estavam no barco, eles se prepararam ali para chegar à beira da praia. Só que diz a Bíblia que pela manhã cedo, que estava na beira da praia, era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus estará na beira da praia, contando alguns dos seus sermões, pregando a sua palavra. De repente diz a Bíblia Sagrada que agora ali, e Jesus observa que um barco se aproxima dos outros barcos circunvizinhos. Só que a Bíblia diz que Jesus observava para o barco, e quando Jesus olha para o barco, quem está lá no barco? Pedro, o discípulo de Jesus, o conhecido de Jesus, estava lá naquele barco. Só que diz a Bíblia Sagrada que de repente Jesus agora recebe ali recebe a presença daqueles discípulos. Aqueles discípulos estavam cabisbaixos, estavam moribundos, eles estavam preocupados porque não tinha alimentação para o outro dia. Eles tinham passado a noite toda e não conseguiram pegar nada. E um bom pescador, para ser bom pescador, ele tem que pelo menos pegar uma piraba, ou seja, aquela piraba, aquele peixe que você aperta, sai a sua tripa, sai as suas coisas de dentro, e você passa sal e coloca ele para secar. E no outro dia, depois de ele estar no sol secando, ele está preparado para receber o óleo e aí ser fritado e você comer. Mas naquela noite os discípulos não conseguiram pegar peixe algum. Mas diz a Bíblia que então, quando eles estão ali lavando a rede, o Senhor Deus observa. Só que diz a Bíblia que quando o Senhor Deus observa, ele se aproxima do barco. Quando ele se aproxima do barco de Simão, diz a Bíblia que então Jesus olha para Simão e diz assim: Simão, o que é que está acontecendo? Porque eu estou observando que você veio à pescaria, eu estou observando, Simão, que você já lavaram a rede. E por incrível que pareça, quando o pescador ele termina de lavar a rede, ele pega a rede e dá um nó. Dá um. Quando o pescador termina de lavar a rede, ele dá um. Fala de volta para você gravar. Ele dá um. Ele dá um nó. Só que consegue tirar um nó de uma rede de um pescador é o pescador, sim ou não? Só quem consegue aqui desfazer nó de porco, levanta a mão. Ninguém consegue desfazer nó de porco. Só quem deu nó de porco que consegue desfazer. A mesma coisa é o nó de caminhoneiro. Só quem consegue desfazer o nó de caminhoneiro é quem deu o nó de caminhoneiro. Se você comprar um sapato chique, né, de cadastro, você vai ver que existe um cadastro que está ali naquele sapato. Só que se você pegar, usar o sapato e
Não tire o ensinamento que vocês têm, que alguns têm. Estudei até quinta série. Mas quando Deus fala, tá?